o abraço que esperava, a história do filho pródigo e o amor que nunca desiste. E se você tivesse ido longe demais, errado, demais ferido pessoas demais, será que ainda existiria um abraço esperando por você? Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais emocionantes contadas por Jesus, a parábola do filho pródigo. Mas cuidado! Essa história não é apenas sobre um filho que se perdeu. É sobre um pai que nunca deixou de amar. Fique comigo até o final, porque talvez você se encontre em algum ponto dessa jornada. A parábola do filho pródigo, contada por Jesus em Lucas 15, é uma das narrativas mais conhecidas e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidas das Escrituras. Muitos enxergam nela apenas a história de um jovem rebelde que desperdiçou tudo e voltou arrependido. Mas essa parábola é muito maior do que isso. Ela revela o coração de Deus. Jesus contou essa história em um contexto de críticas. Os fariseus murmuravam porque ele se aproximava de pecadores, comia com eles e os recebia. Em resposta, Cristo não apresentou um argumento teológico complexo. Ele contou uma história que expõe orgulho, dor, arrependimento, inveja e o filho mais novo representa aqueles que escolhem o caminho da independência, que desejam viver longe da autoridade do pai. Ele pede sua herança antes da morte do pai, um ato profundamente ofensivo. Quase como dizer: para mim, você já morreu. Mesmo assim, o pai entrega. O que se segue é uma descida gradual. Liberdade sem limites, dinheiro sem responsabilidade, prazeres sem propósito. Até que tudo acaba. E quando tudo acaba, resta apenas a fome, física e espiritual. Mas essa história não é apenas sobre queda, é sobre retorno. Não é apenas sobre erro, é sobre reencontro. É sobre um pai que corre, um pai que não espera explicações perfeitas, mas celebra o arrependimento sincero. Ao mergulharmos nessa narrativa, talvez descubramos que não somos apenas o filho que se perdeu. Às vezes somos o irmão que julgou. E, acima de tudo, somos convidados a conhecer o coração do Pai. Um coração que nunca deixou de esperar. Contexto bíblico, histórico e cultural. A parábola do filho pródigo está registrada em Lucas 15, 11 a 32. E faz parte de um conjunto de 3 histórias contadas por Jesus: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Todas têm, cremo, o mesmo tema central: algo que se perdeu e foi encontrado. Mas culminam nessa última, que revela de maneira mais profunda o coração do Pai. Jesus contou essa parábola em resposta às críticas dos fariseus e escribas, que questionavam sua proximidade com pecadores. No contexto judaico do primeiro século, líderes religiosos valorizavam pureza, tradição e separação dos impuros. Ao se associar com cobradores de impostos e pecadores, Jesus estava rompendo expectativas culturais e religiosas. O pedido do filho mais novo era extremamente ofensivo. Na cultura judaica, a herança era distribuída apenas após a morte do pai. Pedir a parte da herança antecipadamente equivalia a declarar: eu desejo os seus bens, mas não quero sua presença. Era uma quebra profunda de honra familiar. Além disso, o filho mais novo, ao vender sua parte da herança e sair para uma terra distante, rompe com a estrutura comunitária que sustentava a identidade judaica. Ele abandona não apenas a casa, mas também sua cultura, fé e responsabilidade. Quando o texto diz que ele passa a cuidar de porcos, isso carrega um peso simbólico imenso. Para os judeus, o porco era um animal impuro. Trabalhar alimentando porcos representava o ponto mais baixo da degradação social e espiritual. Jesus estava pintando um cenário extremo de queda, mas o elemento mais surpreendente da parábola é o pai. Na cultura da época, patriarcas eram figuras de honra, postura e autoridade. Eles não corriam em público. No entanto, Jesus escreve o pai correndo ao encontro do filho. Esse detalhe quebra protocolos sociais e revela um amor que ultrapassa a dignidade pública. A parábola também introduz o irmão mais velho, representando os fariseus, aqueles que permanecem na casa, mas não compreendem o coração do pai. Assim,
Jesus não apenas defende os pecadores arrependidos, mas confronta o orgulho religioso. Essa história não é apenas sobre rebeldia e retorno. É sobre graça que escandaliza e amor que redefine justiça. A parábola do filho pródigo nos confronta com uma verdade profunda. Todos nós, em algum momento, nos afastamos do Pai. Alguns se afastam de forma visível, tomando decisões impulsivas e colhendo consequências evidentes. Outros permanecem na casa, mas com o coração distante, carregando orgulho e julgamento. O filho mais novo representa a busca por liberdade sem limites. Ele acreditava que longe do pai, encontraria vida plena. Mas descobriu que independência, sem direção, leva ao vazio. O ponto de virada da história acontece quando ele cai em si. O arrependimento começa quando reconhecemos nossa real condição. Mas talvez o personagem mais surpreendente seja o pai. Ele não interrompe o filho, não força sua permanência, não humilha no retorno. Ele corre, abraça e restaura. Isso revela que Deus não ama apenas quando acertamos. Ele ama mesmo quando falhamos. E então surge o irmão mais velho. Ele nunca saiu de casa, mas também não entendia o amor do pai. Sua obediência era marcada por ressentimento. Essa parábola nos convida a perguntar: estamos longe como o filho mais novo, ou perto fisicamente, mas distantes como o irmão mais velho? Acima de tudo, somos convidados a conhecer o coração do pai. A decisão de partir o filho mais novo observava a propriedade do pai todos os dias. Campos férteis, empregados fiéis, estabilidade, segurança. Tudo estava ali. Ainda assim, algo dentro dele gritava por distância. Não era falta de provisão. Era desejo de autonomia. Ele queria viver sob suas próprias regras. Certa manhã, ele toma coragem e faz o impensável. Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. O pedido ecoa como uma ruptura. Não era apenas dinheiro que ele queria. Era independência. Era a liberdade de viver sem prestação de contas. O pai o olha. Não discute. Não grita. Não ameaça. Apenas reparte os bens. O silêncio do pai é pesado, mas cheio de respeito pela escolha do filho. O amor verdadeiro não controla a força. Dias depois, o jovem organiza tudo e parte para uma terra distante. Ele não quer apenas sair de casa. Quer sair da influência do pai, das memórias, das expectativas. A distância física representa uma ruptura emocional. No início, tudo parece promissor. Novas amizades, festas, liberdade sem limites. O dinheiro flui, os aplausos vêm, e a sensação de autonomia embriaga. Ele se sente dono da própria história. Mas a liberdade sem sabedoria se transforma rapidamente em descontrole. As riquezas diminuem, os amigos desaparecem. O brilho da independência começa a se apagar. Então, vem a crise. Uma grande fome atinge a terra. Agora não há dinheiro, nem apoio, nem honra. Ele passa de herdeiro a necessitado, de filho protegido a estrangeiro vulnerável. A decisão de partir parecia libertadora, mas revelou algo profundo. Quando nos afastamos do pai, levamos recursos, mas deixamos para trás a fonte. E cedo ou tarde, aquilo que parecia vida começa a revelar seu vazio. A queda e o fundo do poço a fome se espalha pela terra como uma sombra inevitável. O jovem que antes era cercado por risos, agora caminha sozinho. O dinheiro acabou. Os amigos desapareceram. A liberdade que parecia brilhante agora pesa como um fardo. Ele tenta sobreviver. Procura trabalho, bate em portas. Aceita o que antes consideraria humilhante. Finalmente, um homem daquela região o envia para os campos, para cuidar de porcos. Para um judeu, aquilo era um nível mais baixo de degradação. Porcos eram animais impuros. Alimentá-los significava tocar no que era considerado indigno. O cheiro forte, a lama, o cansaço. Ele observa os animais se alimentando e sente algo ainda mais doloroso que a fome física.
O vazio da alma. O texto diz que ele desejava comer das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele havia desejado tudo, agora não tinha nada. O contraste é cruel. Na casa do pai havia abundância. Até os empregados tinham pão de sobra. E ali estava ele, reduzido a desejar restos. A independência que prometia grandeza revelou sua fragilidade. É nesse cenário que acontece o ponto de virada. Caindo em si. Não foi um milagre externo. Foi um despertar interno. Ele começa a refletir. Lembra-se da casa. Lembra-se do pai. Lembra-se da dignidade que tinha. Mas junto com a memória, vem a vergonha. Como voltar depois de tanta arrogância? Como encarar aquele que ele praticamente declarou morto? A culpa tenta impedi-lo. O orgulho sussurra para que fique onde está. Ainda assim, algo maior fala dentro dele. Esperança. Ele ensaia um discurso. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele não volta exigindo posição. Volta reconhecendo o erro. O fundo do poço não era o fim da história. Era o começo da transformação. Porque às vezes é no caminho de volta com o discurso ensaiado e o coração apertado, o jovem decide levantar-se. Não havia garantias de aceitação. Não havia promessa de restauração. Havia apenas uma decisão. Voltar. O caminho de ida foi impulsivo e rápido. O de volta é lento e carregado de vergonha. Cada passo levanta poeira e memórias. Ele relembra o dia em que saiu cheio de autoconfiança. Agora retorna com roupas gastas e o olhar baixo. O orgulho ficou na terra distante. O que resta é arrependimento sincero. Enquanto isso, na casa do pai, os dias continuaram, mas o pai nunca deixou de olhar para o horizonte. Talvez todas as tardes ele caminhasse até certo ponto da propriedade, buscando ao longe uma silhueta familiar. O amor que espera não é passivo, é vigilante. De longe, o pai o vê. Antes mesmo de ouvir qualquer pedido, antes de qualquer explicação, ele reconhece o jeito de andar. E algo extraordinário acontece. O pai corre. Na cultura da época, homens mais velhos não corriam. Era considerado indigno. Mas o amor ignora protocolos. O filho começa o discurso. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Mas antes que termine, é interrompido por um abraço. Um abraço que não pergunta detalhes. Um abraço que não exige justificativas completas. Um abraço que comunica. Você ainda é meu filho. O pai chama os servos. Trazei a melhor roupa. Coloquem um anel em sua mão. Sandálias nos pés. Cada elemento simboliza restauração. A roupa cobre a vergonha. O anel devolve a autoridade. As sandálias confirmam que ele não é escravo. É filho. O bezerro cevado é preparado. Festa na casa. Música, alegria, celebração. Não porque o erro foi pequeno, mas porque o retorno foi verdadeiro. O pai declara: este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. O caminho de volta não terminou em rejeição, mas em restauração completa. Porque quando o arrependimento encontra o amor do pai, a história nunca termina em condenação. Termina em graça. A música ecoa pela casa. Risos, passos apressados, o cheiro da carne sendo preparada. A propriedade que antes parecia silenciosa, agora pulsa com alegria. O filho, que estava perdido, voltou. O pai celebra como quem recupera algo precioso demais para medir. Mas nem todos estão felizes. O irmão mais velho retorna do campo. Após um dia de trabalho, suas mãos estão calejadas. Sua roupa marcada pelo esforço. Ele sempre esteve ali. Nunca saiu. Nunca envergonhou o pai publicamente. Ao ouvir a música, chama um dos servos e pergunta: o que está acontecendo? Teu irmão voltou. E teu pai matou o bezerro cevado. As palavras atingem como uma afronta. Não há alegria em seu rosto. A indigna. Ele não entra na festa.
fica do lado de fora, recusando-se a participar da celebração. O pai, mais uma vez, toma a iniciativa, sai da festa para encontrá-lo. Assim como correu para o filho mais novo, agora sai para dialogar com o mais velho. O amor do pai não é exclusivo, é expansivo. O irmão mais velho desabafa. Há tantos anos te sirvo, sem nunca desobedecer, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens, matas para ele o bezerro cevado. Sua fala revela algo profundo. Ele não se via como filho, se via como servo. Sua obediência era marcada por comparação e ressentimento. Ele estava fisicamente perto, mas emocionalmente distante. O pai responde com ternura: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era necessário alegrar-nos, porque teu irmão estava morto e reviveu. A parábola termina sem dizer se o irmão mais velho entrou na festa. Jesus deixa a pergunta aberta, talvez porque a decisão agora pertence a quem ouve a história. O coração do pai revelador, a parábola do filho pródigo, não termina com a festa. Ela termina com uma pergunta silenciosa ecoando no ar. Você entende o coração do pai? Jesus não contou essa história apenas para falar de rebeldia ou inveja, mas para revelar quem Deus realmente é. O pai da parábola quebra todos os padrões culturais. Ele permite que o filho saia. Ele sofre em silêncio. Ele espera. Ele corre. Ele restaura. Ele sai novamente para conversar com o filho ressentido. Em cada movimento, vemos um amor que não é frágil, mas firme e constante. O filho mais novo descobriu que longe do pai, há liberdade temporária, mas não há identidade. Sua restauração não aconteceu porque merecia, mas porque voltou. O arrependimento abriu a porta para a graça. O irmão mais velho, por outro lado, representa aqueles que fazem tudo certo externamente, mas carregam o coração endurecido. Ele não conseguia celebrar a graça porque media tudo por desempenho. Ele via justiça como recompensa proporcional, não como amor abundante. O pai revela algo revolucionário. O relacionamento é maior que o erro, e a presença é maior que o desempenho. Ele não diminui a gravidade do pecado, mas também não reduz o filho ao pecado cometido. O amor do pai não é permissivo, mas é restaurador. Ele não corre atrás do filho para impedir sua partida, mas corre para recebê-lo no retorno. Isso mostra que Deus respeita nossas escolhas, mas nunca deixa de desejar nossa volta. E talvez o ponto mais impactante seja este. O pai chama ambos de filho. O rebelde continua sendo filho. O ressentido continua sendo filho. O amor do pai não é baseado em comportamento, mas em identidade. Essa parábola é, acima de tudo, um retrato do coração de Deus. Um pai que espera, corre, abraça e convida todos a entrar na festa da graça. Lições de vida. A parábola do filho PR, digam liberdade sem direção, leva ao vazio o filho mais novo. Queria autonomia, mas confundiu liberdade com ausência de limites. Muitas vezes acreditamos que felicidade está em viver sem regras, sem prestação de contas, sem autoridade. Porém, longe dos princípios do pai, a liberdade se transforma em desordem. Nem toda porta aberta conduz à plenitude. 2. O fundo do poço pode ser o início do recomeço. A queda do filho não foi o fim da história. Foi o ponto de despertar. Às vezes, Deus permite que enfrentemos as consequências de nossas escolhas para que caiamos em nós mesmos. O arrependimento começa quando reconhecemos nossa condição e decidimos levantar. 3. O arrependimento abre caminho para a restauração. Filho voltou sem exigir direitos. Voltou reconhecendo seu erro. A restauração não começa com justificativas, mas com humildade. Quando damos um passo sincero em direção ao Pai, Ele corre ao nosso encontro. 4. Deus não nos recebe como empregados, mas como filhoso pai não aceitou o discurso de servidão. Ele devolveu dignidade,
identidade e autoridade. Deus não quer apenas nossa obediência. Ele deseja relacionamento. Não somos aceitos por desempenho, mas por amor. Quinto, estar na casa não significa entender o coração do pai. O irmão mais velho nos ensina que é possível estar perto fisicamente, mas distante emocionalmente. Orgulho, comparação e ressentimento também nos afastam de Deus. Precisamos vigiar nosso coração, tanto quanto nossas atitudes. Conclusão: parábola do filho pródigo não é apenas uma história antiga contada por Jesus. É um espelho. Em algum momento da vida, todos nós nos encontramos nela. Talvez você se identifique com o filho mais novo. Já tomou decisões impulsivas. Já buscou felicidade longe de Deus. Já experimentou o vazio de escolhas que pareciam promissoras, mas terminaram em frustração. Se esse é o seu caso, há esperança. O caminho de volta continua aberto. O pai ainda observa o horizonte. Talvez você se veja no irmão mais velho. Sempre fez o que era certo, sempre esteve presente, mas no fundo carrega ressentimentos, comparações e um senso silencioso de injustiça. Essa história também é para você. Deus não quer apenas sua fidelidade externa. Ele quer seu coração livre de amargura. E talvez, ao longo dessa jornada, você tenha descoberto algo maior. O protagonista real nunca foi o filho rebelde, nem o irmão ressentido. O protagonista é o pai. Um pai que permite escolhas, um pai que respeita decisões. Um pai que sofre em silêncio. Um pai que corre quando vê arrependimento. Um pai que restaura identidade. Um pai que sai da festa para conversar com quem está do lado de fora. Essa parábola nos revela que Deus não é movido por vergonha pública, mas por compaixão profunda. Ele não minimiza o erro, mas também não transforma o erro na nossa identidade final. A grande pergunta que permanece é simples e poderosa. Você vai permanecer distante? Vai ficar do lado de fora? Ou vai aceitar o abraço? A casa continua aberta. A mesa está posta. A festa da graça ainda acontece. E o Pai continua esperando. Oração: Pai amado, hoje nos aproximamos de Ti, reconhecendo que, muitas vezes, somos como o filho que se afasta. Buscamos caminhos próprios, tomamos decisões precipitadas e acreditamos que longe de Ti encontraremos satisfação. Mas a Tua palavra nos lembra que a verdadeira vida está na Tua presença. Se em algum momento nos distanciamos, dá-nos coragem para levantar e voltar. Remove o orgulho que nos impede de reconhecer nossos erros. Que possamos cair em nós mesmos antes que o vazio nos consuma por completo. Senhor, também pedimos que sondes nosso coração. Se existe dentro de nós algo do irmão mais velho: ressentimento, comparação, frieza espiritual, transforma-nos. Ensina-nos a celebrar a graça, a amar como o Senhor ama e a nos alegrar com a restauração de outros. Obrigado porque o Teu amor não depende do nosso desempenho. Obrigado porque não nos recebes como empregados, mas como filhos. Obrigado porque, quando damos um passo em Tua direção, o Senhor corre ao nosso encontro. Restaura identidades feridas, cura culpas antigas, quebra correntes de vergonha, veste-nos novamente com dignidade. Coloca em nossas mãos o anel da autoridade espiritual e firma nossos pés na segurança da Tua casa. Que jamais esqueçamos: somos amados, somos esperados e somos recebidos. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, não ignore esse momento. Talvez hoje seja o seu cair em si. Talvez seja o seu dia de voltar. Ou talvez seja o dia de liberar perdão e entrar na festa. Comente aqui embaixo: estou voltando para a casa do Pai. Ou escreva: quero um coração como o do Pai. Se você precisa de oração, deixe seu pedido nos comentários. Nossa comunidade vai orar por você. Se essa palavra tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa lembrar
que ainda existe um abraço esperando por ele. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas profundas, reflexões transformadoras e mensagens que fortalecem a fé. A casa continua aberta e você é esperado.